Fala galera rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo bombástico aqui no Rubro News FC, o canal que não para de trazer as novidades mais quentes, as revelações mais chocantes e as histórias que vão fazer seu coração disparar como se você estivesse no Maracanã lotado, vendo um gol nos acréscimos. Hoje preparem-se, porque o que eu tenho para contar não é só uma notícia, é uma explosão nuclear no mundo do futebol. Imaginem só. O artilheiro implacável, o matador das redes, o homem que transforma defesas em farelo. Pedro Guilherme Abreu dos Santos finalmente quebrou o silêncio. Depois de meses de rumores enlouquecedores, de especulações que deixavam todo mundo roendo as unhas, ele abriu o jogo sobre o que realmente pensa de Filipe Luís, aquele ícone do futebol brasileiro. E pasmem, revelou para onde ele vai jogar na próxima temporada. Isso não é brincadeira, isso é a maior reviravolta da década, uma trama digna de filme de suspense, com traições, negociações secretas e um final que vai mudar o rumo do Sport Rei para sempre. Fiquem ligados, porque eu vou destrinchar tudo, com detalhes que vão fazer vocês grudarem na tela até o último segundo, sentindo a adrenalina pulsar como nunca. Vamos começar pelo começo dessa saga épica, galera, porque isso não aconteceu do dia para a noite. Há semanas, os corredores do futebol mundial estavam fervendo com boatos. Pedro, o fenômeno das áreas, estaria insatisfeito? Estaria planejando uma saída bombástica? Ou seria uma renovação histórica? Ninguém sabia, mas os indícios estavam por toda parte. Lembrem-se daqueles posts enigmáticos nas redes sociais, daqueles treinos misteriosos onde ele aparecia com um olhar distante, como se estivesse guardando um segredo que poderia abalar as estruturas do planeta Bola. E agora, finalmente, ele falou. Em uma entrevista exclusiva que vazou como um furacão, Pedro abriu o coração sobre Filipe Luís e o que ele disse vai deixar vocês de queixo caído. Ele descreveu Filipe como um gênio tático, um líder nato que transforma times comuns em máquinas de vitórias. Palavras dele: Filipe Luís é o cara que me ensinou a ler o jogo como um livro aberto, a posicionar o corpo para dominar a área e a nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é mais que um ex-companheiro, é um mentor, um visionário que entende o futebol como poucos. Sem ele, eu não seria o artilheiro que sou hoje. Imaginem a dramaticidade dessa declaração. Pedro, sempre tão reservado, soltando isso como uma bomba, revelando uma admiração profunda que vai além do campo, tocando no emocional, no legado que Filipe deixou no esporte. Mas espera, porque isso é só o aperitivo. Ele não parou por aí. Oh, não! Ele aproveitou o momento para anunciar o destino que todos esperavam com ansiedade. Ele vai jogar no nosso time, galera rubro-negra. Sim, Pedro está vindo para cá em uma transferência que redefine o conceito de negócio do século. Agora, segurem-se nas cadeiras, porque os detalhes dessa negociação são de tirar o fôlego, cheios de suspense, intrigas e reviravoltas que parecem saídas de um thriller hollywoodiano. Tudo começou há meses, em reuniões escondidas nos bastidores do futebol europeu, onde agentes sombrios se encontravam em hotéis discretos, longe dos holofotes da mídia. Pedro, cujo contrato anterior estava prestes a expirar devido a cláusulas contratuais obscuras que envolviam disputas jurídicas com seu antigo clube, cláusulas que, pasmem, permitiram que ele se libertasse sem custo algum. Sim, galera, ele veio de graça por questões contratuais. Imaginem. Anos de brigas nos tribunais, advogados trocando e-mails criptografados à meia-noite e, no final, uma brecha no contrato que fez com que o valor da transferência fosse zero. Nada, Zilch. Nenhum centavo pago, porque as cláusulas de liberação automática foram ativadas após metas não cumpridas no clube anterior, como o número mínimo de jogos disputados e bônus não pagos devido a lesões e desentendimentos internos. Foi uma vitória épica nos tribunais do futebol, uma manobra genial que deixou os dirigentes do antigo time atônitos, roendo as unhas de raiva enquanto viam seu astro escapar sem que pudessem fazer nada. Mas não pensem que foi fácil, oh não! Houve pressão de outros clubes que cheirava a conspiração internacional. Clubes gigantes da Europa, como potências espanholas e inglesas, ligando secretamente para o agente de Pedro no meio da noite, oferecendo fortunas que fariam qualquer um tremer. Venha pra cá, Pedro, te damos 10 milhões por temporada.
Diziam eles, com vozes sussurradas em chamadas criptografadas. Eram propostas absurdas. Contratos de 4 anos com bônus de performance que chegavam a 5 milhões extras por gols marcados. Cláusulas de liberação para a seleção que incluíam jatinhos privados para viagens. E até metas pessoais como, se você for artilheiro da liga, ganha uma mansão em Ibiza. Mas Pedro resistiu. Ele recusou tudo, porque no fundo seu coração batia mais forte por esse projeto aqui. E as negociações finais? Um suspense de arrepiar. Reuniões virtuais às 3 da manhã, com dirigentes trocando mensagens codificadas, enquanto rivais tentavam sabotar com contra-ofertas de última hora. Um clube francês, por exemplo, mandou um helicóptero particular para tentar levá-lo para uma reunião emergente, mas Pedro disse não. Ele optou por nós e o contrato assinado é uma obra-prima, 5 anos de duração, até 2030, com opção de extensão automática se metas coletivas forem atingidas, como conquistar títulos continentais. O salário? Baixo, galera, incrivelmente baixo para um craque do calibre dele, apenas 500 mil euros mensais, uma pechincha que mostra o compromisso dele com o projeto, não com o dinheiro. Ele abriu mão de fortunas para vir, provando que é um guerreiro de verdade. E os bônus? Preparem-se para os detalhes que vão fazer vocês salivarem. Bônus de assinatura de 2 milhões de euros, pagos em parcelas anuais, condicionados à presença em 80% dos jogos. Bônus por gols. 50 mil euros por cada rede balançada em competições nacionais, dobrando para 100 mil em torneios internacionais. Imagine o incentivo para ele destruir as defesas. Cláusulas especiais incluem proteção contra lesões, com seguro total cobrindo até cirurgias experimentais em clínicas suíças e metas pessoais como marcar pelo menos 20 gols por temporada para ativar um aumento de 20% no salário base. Há cláusulas de desempenho coletivo. Se o time chegar às semifinais de um grande torneio, todo o elenco ganha bônus extra, mas Pedro tem uma fatia maior de 1 milhão por ser o pivô do ataque. E cláusulas de saída, bem protegidas. Multa rescisória de 100 milhões de euros nos primeiros 2 anos, caindo para 80 milhões depois. Mas com veto total a rivais diretos. Nada de ir para times que nos enfrentam frequentemente. Metas ambiciosas incluem ser artilheiro da liga, com prêmio de 500 mil, e convocações para a seleção, que rendem 200 mil por chamada. Tudo isso foi negociado em sessões maratônicas, com ligações secretas entre Pedro e os responsáveis, onde ele exigia garantias de que o time seria montado ao seu redor, com foco em cruzamentos perfeitos e bolas enfiadas para suas finalizações letais. A tensão era palpável. Em um momento crítico, um rival europeu tentou uma oferta final de 15 milhões anuais, mas Pedro desligou o telefone e disse: "Meu destino está selado." Isso muda tudo, galera! O futebol não será mais o mesmo depois dessa transferência que veio de graça, mas vale ouro puro. Agora, vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Pedro Guilherme Abreu dos Santos, porque para entender o quão gigantesca é essa contratação, precisamos voltar no tempo, reviver cada capítulo dessa jornada épica que o transformou no matador que ele é hoje. Tudo começou no Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1997, quando Pedro nasceu em uma família apaixonada por futebol. Desde pequeno, ele chutava bolas nas ruas da cidade, sonhando em ser como os grandes ídolos. Sua entrada no mundo profissional foi pelo Fluminense, onde ele ingressou nas categorias de base ainda menino, aos 10 anos. Ali, ele lapidou seu talento bruto, treinando incansavelmente, driblando cones como se fossem zagueiros e finalizando com uma precisão que deixava os treinadores boquiabertos. Sua estreia no time principal veio em 2016, em um jogo que já mostrava o que viria pela frente. Ele entrou no segundo tempo e quase marcou, mostrando uma presença de área que intimidava defesas inteiras. No Fluminense, Pedro disputou 93 jogos, marcando 31 gols, uma média impressionante para um garoto em ascensão. Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca de 2018, com 7 gols em 13 partidas, concedendo assistências e mostrando um faro de gol que o comparavam a grandes centroavantes do passado, como Ronaldo Fenômeno, pela forma como dominava a bola no peito e girava para o chute. Mas a carreira de Pedro não foi só glórias iniciais.
Veio o desafio internacional. Em 2019, ele foi transferido para a Fiorentina, na Itália, por 11 milhões de euros, uma quantia que na época soava como um investimento milionário. Lá, ele enfrentou o rigor do futebol europeu, com treinos intensos, adaptação cultural e lesões que testaram sua resiliência mental. Jogou pouco, apenas alguns minutos em campo, mas aprendeu lições valiosas. A importância da paciência, da tática defensiva italiana e de como se posicionar contra zagueiros ferozes. Foi um período de provação, onde ele poderia ter desistido, mas não, ele voltou mais forte. Em 2020 veio o empréstimo para o Flamengo, que se transformou em compra definitiva. E aí, galera, explodiu o vulcão. Com o rubro-negro, Pedro conquistou tudo. A Copa Libertadores da América em 2022, onde ele foi fundamental com gols decisivos nas fases finais, a Recopa Sul-Americana em 2020, o Campeonato Brasileiro em 2020, a Copa do Brasil em 2022 e 2024, marcando em finais épicas, a Supercopa do Brasil em 2020, ele acumulou prêmios individuais como artilheiro do Brasil em 2024, com dezenas de gols que o colocaram no topo das listas. Convocações para a seleção brasileira vieram naturalmente. Ele integrou o elenco da Copa do Mundo de 2022, jogando minutos cruciais e mostrando ao mundo seu talento. Comparações? Ele é chamado de novo Romário pela astúcia na área, herdeiro de Adriano pela força física e até versão moderna de Careca, pela precisão nos cabeceios. Falando em estilo de jogo, Pedro é um centroavante clássico, mas com toques modernos que o tornam irresistível. Ele joga na posição de 9 fixo, dominando a grande área como um rei em seu trono, mas com mobilidade para cair pelas pontas e criar espaços. Suas qualidades técnicas são de elite, finalização com ambos os pés, capaz de chutes potentes de fora da área ou toques sutis de bico. Cabeceio impecável graças aos 1,80 de altura e ao timing perfeito para saltos, controle de bola refinado, protegendo com o corpo como um escudo invencível. Fisicamente, ele é uma rocha, força para brigar com zagueiros, resistência para correr 90 minutos sem cansar e velocidade em arrancadas curtas que desmontam linhas defensivas. Mentalmente, é um assassino frio. Concentração laser em momentos de pressão, liderança silenciosa que motiva o time e uma determinação que o faz se recuperar de lesões como um fênix. Pontos fortes, faro de gol insano, posicionamento intuitivo que o coloca sempre no lugar certo e versatilidade para jogar como pivô ou finalizador. Fracos? Talvez uma velocidade máxima não tão explosiva em corridas longas, o que ele compensa com inteligência tática, e uma tendência a lesões musculares no passado, mas que ele superou com preparação física de ponta. Por que ele foi contratado? Porque ele é o missing link, o elemento que eleva o ataque a níveis estratosféricos. Nosso time precisava de um matador nato, alguém que transformasse cruzamentos em gols, que pressionasse defesas e criasse pânico nos adversários. Pedro chega para ser o artilheiro supremo, o homem que decide jogos apertados com um toque de genialidade. Ele vai mudar o nível do time drasticamente. Imagine um ataque mais letal, com mais gols de bola parada, mais eficiência nas transições e uma presença que força os rivais a recuarem, abrindo espaços para os companheiros. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual. Complementa os alas velozes com sua fixação na área, dá opções aos meias criativos com movimentos inteligentes e fortalece a defesa indireta ao atrair marcações duplas. No esquema tático, ele será o pivô central, recebendo bolas longas e distribuindo para infiltrações, tornando o time uma máquina invencível. Com ele, as vitórias virão em avalanche, os títulos serão inevitáveis e os rivais tremerão só de ouvir seu nome. Galera rubro-negra, isso não é só uma contratação, é uma revolução! Pedro vindo de graça com salário baixo, contrato cheio de incentivos, depois de bastidores cheios de drama e suspense, revelando sua admiração por Filipe Luís como um tributo ao legado do futebol. Isso muda tudo! O futebol não será mais o mesmo, os adversários que se preparem para o furacão Pedro! O que vocês acham dessa bomba? Ele vai ser o artilheiro eterno? Comentem abaixo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal para mais novidades explosivas. Digam nos comentários, Pedro é o maior 9 da história?
Vamos debater, vamos engajar, porque o Rubro News FC não para. Até a próxima e vai pra cima deles!